Último bloco do Comprar ou Vender dessa segunda-feira, dia 27 de junho de 2016, com Marco Saravalli, ele que é analista da Upside Investor. No primeiro bloco a gente olhou o papel e celulose Embraer, no qual, no time de dólar aí, o Marco escolheu a Suzano como a preferida. No segundo bloco analisamos Braskem, Rumo e CESP. Falou que CESP se tornou uma das poucas recomendações de compra do setor elétrico pelo valuation, que está bem barato. A Rumo é uma boa compra para um prazo bem longo, sabendo que tem um risco grande, então uma participação pequena para um prazo mais longo. E Braskem é uma compra um pouco menos convicta, né? Um papel que gera bom caixa, mas tem alguns problemas, principalmente no bloco do controlador, né? Agora, nesse último bloco, a gente vai olhar para JBS e BRF, também são 2 dos 9 papéis que mais caíram em 2016 no Ibovespa. Vamos começar com a JBS, papel que teve um movimento interessante em alguma parte desse ano, com aquela reestruturação, Isso. vai virar JBS USA. A grande resumo de tudo é que a taxa de captação dela vai ficar bem mais barata, né? Ela pagava o KD, né, do valuation, era bem maior do que das estrangeiras por ela ser uma empresa brasileira. Então ela está se internacionalizando para ter um valuation mais barato. Isso acabou ajudando a ação, mas não tanto, o resultado não se sustentou nesse primeiro semestre. Qual é a sua avaliação para a JBS para os próximos meses? Então, JBS, primeiro vamos separar o operacional, depois também a gente tem alguma questão, um ponto de interrogação grande. Acho que o JBS, a dúvida é o tamanho da interrogação, né, em relação à questão do controlador, em relação a envolvimento ou não, né? Mas uma coisa pública, a gente pode abrir os formulários de referência, já para a gente falar o que é público. A empresa realmente ela faz patrocínio, enfim, em relação às campanhas políticas, né? Isso aí, para quem quiser, está público nos formulários de referência e a gente fica a dúvida do que não é público. Né? Mas vamos falar do operacional dela, basicamente assim, a gente tem um ano de 2016 muito mais difícil do que foi em 2015, né? Isso para Brasil e isso para fora. De novo, é um case também que grande parte, Brasil Foods, uma parcela mais ou menos 50-50 vem do exterior, né? A JBS não. Grande parte, a maior parte vem do exterior, né? Então, de novo, é mais um case que o mercado acaba precificando muito em relação a dólar. Ou seja, se a gente pegar no pacote de dólar, a JBS também acaba entrando, como foi beneficiada no passado, está sendo penalizada esse ano, né? Agora a gente teve está tendo um ano muito mais desafiador, né? Desafiador aqui internamente, mas principalmente lá fora. As margens, a tendência de margens estão muito mais apertadas por conta de ciclos, ciclo da proteína lá fora, precisa explicar um pouco mais do ciclo da proteína. Mas, em resumo, as margens, ou seja, a geração de caixa operacional da empresa, ela está menor e está numa tendência de queda no curto prazo. Ou seja, esses dois setores têm um momento de curto prazo bastante ruim, ou seja, não é ruim, né? As empresas continuam operacionalmente bem, mas comparando com os trimestres anteriores ou com o ano passado, são trimestres piores, ou seja, os próximos trimestres vão mostrar fraqueza em margens e aí os papéis podem sofrer, naquilo que você falou. O resultado veio um resultado do primeiro trimestre modesto, não teve nenhuma surpresa, mas o que fez o papel andar foi uma questão de reestruturação operacional, né? É aquela coisa, vale mais separado do que junto, né? Isso que a empresa está tentando mostrar para o mercado. Ela tentou fazer o IPO, a oferta pública da JBS Foods aqui no Brasil, o ano passado não conseguiu e ela está tentando fazer essa separação dos ativos lá fora. Mas basicamente isso mostra que, por exemplo, no balanço, vamos supor que tenha 10 mais 10 seja 20, de repente separado sejam 40, 20 mais 20, ou seja, separadamente vale muito mais do que todo mundo junto. É isso que ela vai mostrar. Agora, na minha opinião, JBS, assim como a gente tinha falado lá no primeiro trimestre, é uma empresa muito penalizada, ou seja, os múltiplos são extremamente descontados quando a gente compara com a Brasil Foods. Na minha opinião, essa preocupação ela é excessiva. Eu acho que o desconto tem que existir, o risco ele é maior do que a Brasil Foods, mas o mercado acaba penalizando excessivamente. Ou seja, se a gente olhar um spread de múltiplos, os descontos são muito maiores em relação ao JBS. Agora, sim, não é um buy porque não tem momento no curto prazo, tá? A gente precisa ver algum trigger no curto prazo para ter uma reversão, principalmente de margem. A gente espera que isso aconteça mais para o final do ano, para as margens falarem assim, pô, chegamos num bottom, margem eu digo tanto no Brasil como lá fora, para começar uma reversão de tendência, né?
margens aqui no Brasil não está ajudando, margens lá fora não está ajudando. Tá? Questão de envolvimento político, nós não somos juiz, então a gente fica à mercê e tentando medir o tamanho do ponto de derrogação. Aliás, já é quase mais uma coisa que analista vai ter que aprender daqui a pouco, né? Porque analista de ações, antes tinha que saber só de economia e contabilidade, agora tem que saber de política, né? Porque está afetando demais, daqui a pouco vai ter que saber um pouco mais de jurisdição e tudo mais do legislativo, do que pode impactar, né? Muita coisa externa acontecendo com essas empresas. Né? Agora, da JBS, só para, desculpa interromper, né? Mas o fato dela se internacionalizar nesse momento que o Brasil está muito ruim, assim, demorando para se recuperar, tornaria ela uma compra, caso isso de fato, assim, toda a estrutura dela para fora, não deixaria ela com uma cara de compra melhor? Eu acho que assim, para o investidor, pessoa física, ou que está olhando para um semestre, a percepção ela é menos sensível. Agora você pega um fundo de pensão que vai comprar um ativo, vai escolher um ativo para ficar posicionado 5, 10 anos, isso é totalmente determinante. Então, por exemplo, esse movimento que a JBS fez de internacionalização, diversificação de geografias, até de algumas proteínas, isso foi totalmente decisivo para a maior previsibilidade do fluxo de caixa. Ou seja, se ela tivesse hoje só na origem dela, que era carne, Brasil, exportação, o fluxo de caixa estaria assim dela, flutuando, né? E aí seria um buy num dia, depois 2 meses seria um sell, Então, agora ela está com um fluxo de caixa muito mais previsível, né? O momento ele é fraco, mas a gente tem uma volatilidade de margens de fluxo de caixa muito menor do que tinha no passado, quando ela fez o IPO. Então, assim, para quem é de curto prazo, não vai perceber isso. Isso não é determinante. Mas para um movimento estratégico, que ela construiu uma história para 5, 10 anos, isso foi muito importante. Ou seja, isso a gente conseguiu perceber o ano passado. Enquanto o Brasil aqui estava indo mal, a gente tinha atividades, principalmente nos Estados Unidos, que estava indo muito bem. E aí o papel foi muito bem. Né? Então, principalmente para os fundos institucionais, essa característica é muito, muito importante, nessa diversificação. Então, daria compra em JBS? Não, acho que não tem momento para JBS. Eu acho que assim, precisa a gente ver uma inflexão nas margens, fala assim, chegamos num fundo de rentabilidade aqui, a rentabilidade parou de cair, e também amenizar um pouco essas preocupações em relação à política, em relação a possíveis envolvimentos, para a gente voltar até um buy no papel, para a gente ficar mais confortável. Né? Eu acho legal esse ponto que você menciona, Marco, do timing, né? O papel tá barato, mas não tem momento. Isso, é a palavra que você usa bastante. Que realmente tem um outro analista fundamentalista que eu já entrevistei em outras ocasiões. Ele fala muito disso, que a análise fundamentalista é ótima para você identificar o que é caro e o que é barato. Mas se você não tem um timing, se você não tem essa precisão, não adianta nada você avaliar. Você pode acabar comprando um papel barato que vai ficar barato por muito tempo. Né? Só para fazer um resumo, quando a gente fala de timing, não é um dia. Isso quem vai dar é análise gráfica, são os analistas técnicos. Quando a gente fala de timing, assim, próxima semana, próximo mês, próximos 2 meses. Né? Então, assim, é um curto prazo para a gente, os analistas fundamentalistas. Né? Então, quando a gente fala assim, momento, não existe momento para a JBS, eu estou falando dos próximos 2, 3 meses. Né? Não estou falando hoje ou amanhã, estou falando no próximo trimestre. Porque a análise fundamentalista vai mostrar o que de fato está valendo aquela empresa, né? Mas a análise técnica, o próprio movimento, vai mostrar o que os investidores estão achando disso. Né? Então, o contrafluxo não é um argumento. Né? Você pode ter o melhor argumento para provar que a ação está barata. Mas se está vindo o fluxo vendedor, o papel vai subir, não tem jeito. Bom, vamos finalizar com BRF, que daqui a pouco já tem o Wagner Caetano na mira do trader. Eu vou pedir para fazer a análise em 3 minutos, que agora já perdemos mais 1 minuto. BRF acaba entrando também no pacote dólar, mas sofreu muito no segundo semestre do ano passado, resultados muito ruins, queda muito forte de margem. Parecia que estava se tornando uma compra convicta, mas não, caiu mais ainda esse ano. Deixou de ser um papel bom para longo prazo a BRF? Não, eu acho que assim, dentro olhando para a avaliação da JBS comparando com a Brasil Foods, tem algumas características em comum. Também o mercado precifica um pouco de dólar, apesar da Brasil Foods ter uma exposição a dólar diretamente menor do que a JBS, mais ou menos 50-50, então, mas acaba entrando no pacote dólar, ou seja, acaba sendo penalizado nesses movimentos de valorização do real. E também
a questão de margens, né? A rentabilidade está ruim para a JBS, não, na questão de proteínas, está ruim para o mercado mundial como um todo, né? Outro ponto também que trouxe muita dúvida nos últimos 2 trimestres da JBS, quando a gente olha para a JBS Foods, que é o principal concorrente da Brasil Foods, né? Quando a gente fala de Seara, comparativamente, que é da JBS, a marca da JBS contra a Sadi e Perdigão, a JBS fez um trabalho excepcional de ganho market share, né? De colocação de preços, né? De colocar os produtos no mercado, ser muito agressivo em marketing, né? E aí começou o questionamento em relação ao Brasil Foods, né? Será que a Brasil Foods está perdendo a mão, está patinando no mesmo lugar, não está conseguindo sair? E trouxe essa preocupação. O que a gente acha é que as ações estão sendo penalizadas muito forte nesse curto prazo. A gente tem um buy mais ou menos no preço que está chegando, ou seja, mais próximo dos R$40, fica um preço bastante atraente. Mas, de novo, é um momento ainda para posições de médio e longo prazo, ainda não tem muito momento. Então, de novo, para o setor entre as duas, a gente prefere Brasil Foods. Brasil Foods está chegando num preço atraente para a entrada, para quem é investidor de longo prazo, mas também não tem para carteiras aí de médio prazo, não tem um horizonte, não tem um trigger que vai fazer esse papel andar muito forte no horizonte aí de 3 meses, né? É legal deixar bem esse disclaimer aí, porque o que o cara mais guarda aqui no Infomoney é quando fala, mandou comprar a BRF, caiu mais 20%, ó. Para longo prazo, já está deixando bem claro. Eu acho que é assim, interessante, por exemplo, o papel, não me falha a memória, mas está sendo negociado ali na faixa dos R$42, né? Como a gente tem um buy mais próximo dos 40, a gente acha que é um preço mais atraente, olhando para múltiplos históricos. Então vamos supor, eu compro um pouquinho nos R$42 e depois vou comprando um pouco mais, se for para 41, para 40, vou montando a posição, né? Não é para montar toda a posição nos R$42, porque o Marcos Saravaí da Upside falou que é um buy. Eu acho que está ficando um buy atraente, mas é para ir montando posição, porque eu acho que vai ter um trigger mais confortável, ou seja, os papéis devem começar a andar mais para o final do ano. Tá. Bom, gostaria de agradecer a participação, também o respeito ao horário, agora a gente conseguiu terminar no horário certo, o Wagner vai começar o programa na hora certa. Marco, obrigado à equipe da Upside que fez esse resumo das melhores e piores do Ibovespa, e que no segundo semestre a gente tenha mais calls do que a gente teve pelo menos no programa passado. Nesse aqui a gente já viu um pouquinho mais de contas. Obrigado, Marco. Obrigado, boa tarde. Bom, espero que vocês tenham gostado do programa. Ele vai ficar disponível no site da Infomoney. Tenham todos uma boa segunda-feira. Fiquem agora com Wagner Caetano do Na Mira do Trader. Até mais!